E sobre esse assunto a gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, que é o autor de uma PEC alternativa que autoriza o uso de 70 bilhões de reais fora do teto de gastos para bancar o Bolsa Família no valor de R$600. Senador, muito obrigada por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Eu já vou começar pela diferença bem básica entre os dois projetos, o seu e o que saiu da Comissão de Constituição e Justiça. Um fala de 70 bilhões fora do teto de gastos. Outro fala de 145 bilhões expandindo o teto de gastos, subindo o teto. Queria uma avaliação do senhor sobre esse ponto do texto. A gente conseguiu construir ontem um acordo parcial no sentido de reduzir os danos causados por uma expansão excessiva do teto. A fórmula de manter o Bolsa dentro do teto garante uma certa segurança de que você não vai ter uma expansão ainda mais irresponsável de gastos. A nossa expectativa é que no plenário a gente consiga reduzir um pouco mais esse espaço fiscal criado e tentar também uma redução no prazo para envio da nova âncora fiscal. Talvez seja essa a principal vitória que tivemos na CCJ. A obrigação do novo governo de encaminhar ao Congresso, lá em meados do final do primeiro semestre, uma nova proposta de sistema de arcabouço fiscal para que todos possam ter um planejamento de médio e longo prazo, mercado, investidores, cidadão comum e governo. Você não pode permitir a permanência do teto, que a gente já sabe se tornou inviável, já vamos para o 4º ano de exceções ao teto, mas também não podemos ficar sem nenhuma regra. Então acho que o avanço principal foi esse, além da redução de 30 bilhões na proposta inicial apresentada pela equipe do novo governo. Senador, falava-se, o senhor já começou a citar agora, falava-se em uma nova âncora fiscal, 1 ano para o governo encontrar esse novo mecanismo agora e agora 6 meses, como o senhor disse, contou agora como uma vitória. É fácil traçar isso? O que já está sendo discutido em relação a essa nova âncora fiscal? Não é nem uma questão de ser fácil, é uma questão de necessidade, né? O país precisa de planejamento e estabilidade, nós todos precisamos de um governo que funcione. Para ele funcionar, tem que ter as contas equilibradas. O sistema que está sendo sugerido de maior consenso até o momento é um que combina revisão de gastos periódica e o controle da trajetória da dívida. Porque, essencialmente, o que nós não queremos é um extrapolamento da dívida pública porque gera impactos diretos na população. Aumenta juros, aumenta a inflação, vai corroendo o poder de compra do cidadão brasileiro. Existe uma boa compreensão, pelo menos de parte da equipe do novo governo, da necessidade e da oportunidade que essa forma de construção da PEC gera para o governo. Estabelecer logo no início qual vai ser o roteiro econômico do governo Lula, do Brasil, pelos próximos 4 anos. Senadora, a nossa analista de política, Basília Rodrigues, vai participar da entrevista. Basília. Obrigada, Luciana. Senador, eu gostaria que o senhor avaliasse para nós em que medida se conectam aí a votação da PEC no Congresso Nacional e o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das emendas de relator, sobre o orçamento secreto. O senhor acha que se o STF acabar espanando essas emendas, acabando com o orçamento secreto, vai dar um revés na votação no Congresso? Não, sobre a PEC? Não vejo, Basília, a conexão direta entre as duas coisas. Certamente nós teremos alguns discursos histriônicos de algumas figuras do chamado Centrão, mas a responsabilidade que essa PEC traz é muito maior. Não é só o Bolsa Família, o benefício da primeira infância, mas também a regularização de despesas do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro demandou da equipe de transição algo como 20 bilhões de reais em espaço fiscal ainda para 22, porque nós temos problemas sérios e você foi a primeira a denunciar os problemas no INSS. O INSS está com um buraco de mais de 10, quase 15 bilhões de reais. Então, existe uma série de demandas que serão atendidas pelo Congresso. A questão do orçamento secreto, e eu sou provavelmente um dos parlamentares que mais brigou contra o orçamento secreto, peticionando junto ao Supremo, inclusive, a nossa expectativa é que seja declarado inconstitucional, porque de fato me parece ser inconstitucional, e a gente possa ter uma retomada de um orçamento racional. De novo, nós precisamos de um país que funcione, um governo que funcione. E nada pode funcionar com um orçamento desorganizado. O orçamento secreto desorganiza as finanças, além de abrir portas para desperdício e corrupção. Senador, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da aprovação desse texto agora. Primeiro, como ele está.
E segundo, como o senhor citou na sua primeira resposta, a possibilidade de diminuir esse aumento aí do teto de 145 bilhões para um pouco menos. Queria que o senhor falasse dessas duas possibilidades. Como é que está o clima para a aprovação? Nós temos um clima praticamente unânime de aprovação. Nós teremos a apresentação em plenário de uma emenda substitutiva que traz esse teto para um patamar de 100 bilhões, reduzindo mais 45 bi. Essa proposta foi subscrita em primeira página por Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e por mim, e tem já a quantidade de assinaturas suficientes para ser recebida e tramitar. A gente sabe que é muito natural que você tenha parlamentares que se preocupem em ter sempre o máximo de espaço fiscal. Mas a hora que o Brasil enfrenta é uma hora de mais cuidado, mais comedimento. Então, vamos fazer a defesa. Isso ficou muito claro na construção do acordo. O acordo foi para passar da etapa da CCJ, para ter já algumas conquistas de redução, mas teremos novamente em plenário um debate buscando uma maior redução, uma melhoria na construção do texto. Alguns pontos, por exemplo, como transformar essa regra que permite ao novo governo apresentar sugestões no orçamento do seu primeiro ano fiscal, que tenha essa validade para todos os governos, não só para esse governo que está chegando. Já quem está abrindo essa possibilidade, parece ser uma boa possibilidade, que valha para todos. Então tem muita coisinha para ajustar no texto e o que é mais importante, tamanho do espaço e prazo. Como os senhores lá no Congresso, obrigada, Lu, como os senhores no Congresso estão observando esse julgamento no Supremo, paralelamente acontecendo, né, sobre as emendas de relator e o orçamento secreto? Os senhores senadores, deputados trabalham, acreditam que haverá o fim do orçamento secreto? E o que vai acontecer com as emendas de relator? Veja, se a gente vai para o histórico de relacionamento executivo-legislativo, você sempre teve esse manejo de verbas e de emendas para a composição de base. Isso não é a invenção do governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro trouxe como novidade foi esse formato, onde ele transferiu diretamente o valor para as mesas diretoras, e as mesas diretoras fazem, especialmente o presidente das duas casas, fazem uma construção de base feita com essa marca de distribuição de recursos de emendas. Isso é muito prejudicial para a organização, para o planejamento, não é democrático, certamente não é constitucional, tem acesso a esses recursos uma parcela muito pequena de parlamentares e por critérios não republicanos. Então, o sentimento na casa se divide. Você tem uma maioria de parlamentares que não tem nenhum tipo de conexão com o RP9, com o orçamento secreto, nunca receberam, nunca concordaram, participaram, mas você tem sim um grupo pequeno e poderoso que deseja fazer a manutenção dessa verba. Eu espero que o Supremo cumpra o seu papel constitucional. Senador, você ouviu que eu e Basílio estamos aqui nos dividindo sobre os principais assuntos de Brasília hoje, que é a votação no STF e a votação aí no Senado. Eu vou voltar à votação no Senado, mas queria falar de um outro tema correlato, porque existe muita discussão agora sobre os tantos bloqueios, que uma chiadeira generalizada, bloqueios para universidades, bloqueios na saúde, bloqueios para a defesa civil e falta dinheiro para muitas coisas básicas nesse fim de ano. Como é que os senadores estão vendo isso? Isso pode ter alguma relação com a votação de hoje e entrar nessa discussão? Sim, acaba gerando mais um impulso para votação e aprovação, porque você chega ao final do governo Bolsonaro num quadro de caos orçamentário. Você tem problemas gravíssimos dentro de 22 e maiores ainda para 23, considerando o orçamento desenhado. Então é preciso fazer uma revisão. Se o vitorioso nas urnas fosse Bolsonaro, também seria feita uma revisão. O formato tenta ser o mais transparente e eficiente para o Brasil. E para mim, repito, o mais importante é que a gente possa, já no primeiro semestre de 23, governo empossado, novo Congresso trabalhando, discutir um novo regime fiscal. O Brasil precisa de condições estruturais para se desenvolver, gerar emprego, gerar renda. A gente não consegue fazer isso com a estrutura atual. Senador, rapidamente, eu preciso encerrar a entrevista, mas eu queria só uma fala do senhor sobre a candidatura de Rogério Marinho agora à presidência do Senado, uma avaliação? É uma iniciativa positiva, sempre é bom você ter disputa, ter discussão. O ex-ministro Rogério Marinho é uma pessoa que tem boas relações no Senado, no Congresso, vem representando um grupo específico, mas há de se reconhecer que o favoritismo é do atual presidente Rodrigo Pacheco. Muito obrigada, então. Nós conversamos, então, com o senador Alessandro Vieira sobre esse dia movimentado no Senado. Eu agradeço a participação, senador. Obrigado, até a próxima. Obrigada, Basília.